Olá, damas e cavalheiros! Esses vídeos têm o objetivo de responder as perguntas que foram feitas durante a live sobre poda de inverno da Nogueira Pecan, realizada no dia 8 de julho pelo Instituto Brasileiro de Pecanicultura. Eles estão organizados de acordo com os temas. E esse segundo vídeo ele está relacionado sobre a fisiologia e morfologia da Nogueira Pecan. Então, a primeira pergunta ela foi realizada pelo Maurício. Maurício pergunta: o posicionamento dos ramos interfere na produção? Por exemplo, ramos mais horizontais produzem menos do que ramos mais verticais? Interessante, Maurício. Sim, na Nogueira Pecan, a posição do ramo interfere. Quanto mais horizontal for o ramo, maior tende a ser a produção dele. Ramos verticais têm uma produção um pouco menor. E a gente consegue orientar a posição dos ramos conforme a poda. Então, sim, existe uma interferência. O Demian Costa faz uma pergunta. A Nogueira Pecan tolera bem poda muito severa? Sim, Demian. A Nogueira Pecan, uma planta de 10, 15 anos, pode ser podada de forma bastante severa. Assim como uma planta de 4 anos também pode ser podada de forma intensa. Então ela não morre, ela brota com bastante intensidade. Uma segunda pergunta do Demian. É possível reduzir o tamanho da copa pela poda sem prejudicar a produção? Não, infelizmente quando eu reduzo a copa, eu também vou reduzir a produção, porque a poda ela é um corte direcionado. No momento que eu corto um ramo, esse ramo ele teria uma produção, e no momento que eu elimino ele, eu posso estar reduzindo a produção. Então, no momento que eu reduzo a copa, eu reduzo a produção. Outra pergunta do Demian. Breves considerações sobre a relação entre poda e nutrição. Excelente, Demian. No momento que eu faço a poda, eu também tenho que lembrar de ajustar a adubação durante o ciclo. Quanto mais intensa for a poda, eu tenho que reduzir um pouco a adubação nitrogenada. Porque o objetivo da poda é direcionar os fotoassimilados da planta para aqueles ramos mais bem posicionados. Só que, se eu manter a adubação que eu aplicaria numa planta sem poda e uma planta com poda, infelizmente a poda não vai ter o efeito desejado, porque eu vou ter menos ramos, então esses ramos eles vão estar recebendo fotoassimilados, porém se eu não reduzir a adubação nitrogenada, a brotação desses poucos ramos que ficaram, ou menos ramos que ficaram, vai ser muito intensa e vou perder o efeito da poda. O Rian ele faz uma pergunta. As nossas nogueiras estão caindo as folhas apenas agora, então dia 8 de julho, que foi ontem. Já posso iniciar a poda? Sim, normalmente eu inicio a poda de inverno no inverno. Então o inverno começou no final de junho, né? Então eu posso iniciar sim a poda agora dia 8, 10, 15, 20 de julho. Mas é muito importante esperar que pelo menos cerca de 70% das folhas da nogueira tenham caído de forma natural. O Ricardo faz uma pergunta. Com relação à poda, por que algumas qualidades, como melhorado ou imperial, têm maior facilidade para quebrar galhos do que a Barton, por exemplo? Excelente observação, Ricardo. Existe sim, aqui no Brasil, algumas cultivares que são mais sensíveis, que os ramos são mais sensíveis à quebra. Isso ocorre porque a densidade da madeira dessas cultivares ela é um pouco menor. Então a planta apresenta uma tendência maior de quebra de ramos. E o exemplo mais típico é a cultivar chamada aqui de melhorada. Ela tem bastante facilidade de quebra de ramos se a região é um pouco ventosa. Outras cultivares como Shawnee também apresentam essa facilidade de quebra. Então é uma característica intrínseca da cultivar. O Luiz Antônio Fioravanço pergunta: redutor de crescimento, em conjunto com poda, pode evitar o raleio? Sim, Luiz. No momento que eu utilizo essas ferramentas, redutor de crescimento, poda, eu consigo sim evitar o raleio. Desde que eu também faça um ajuste na adubação, na irrigação. Então é possível manter o pomar com alta densidade sem fazer o raleio, mas eu tenho que manejar esses detalhes. O Jodimar Luiz Zafari pergunta: técnicas como indução de brotação podem facilitar a condução da planta? Excelente pergunta, Jodimar. Sim, técnicas de indução de brotação, por exemplo, com a aplicação de indutores de brotação, como um produto que é muito conhecido, utilizado na maçã, que é o Dormex, cenamida hidrogenada, ele pode estimular sim
a brotação de gemas, e isso facilita a condução, porque muitas mudas, por exemplo, já vêm sem a gema, elas quebram no momento do arranquio no viveiro, então eu posso aplicar algum indutor de brotação. Existem técnicas também para induzir a brotação, por exemplo, o arqueamento de ramos e a incisão anelar. Elas podem ser utilizadas também, e isso vai facilitar muito, porque se em algum segmento, algum segmento do caule não tem um ramo, eu posso aplicar esse indutor ou aplicar essa técnica da indução de hidratação para facilitar a condução da nogueira pecan. Então essas foram as perguntas sobre morfologia e fisiologia.